Bom, eu sei que as pessoas ao seu redor não gostariam de ser lembradas da sua morte. Talvez algumas. É. Eu conheço algumas que gostariam. Na verdade, eu conheço algumas que fariam questão de lembrar. Que não chegariam atrasados para seu velório de jeito nenhum. E aproveitar cada segundo. Ah, provavelmente. É legal pensar assim. Me faz até mais vontade de viver. Só pra ver, só pra zoar com elas. Eu já tentei me matar tantas vezes que me amaldiçoaram. Vou viver até aos 130 anos. Então tem tempo ainda. A morte olha pra mim e fala a mesma coisa que fala do Rincewind. Teve mais uma experiência de quase a Nunca me lembro. Olá pessoas e motociclistas, sejam bem-vindos a mais um vídeo em parceria com a página Discworld Brasil e hoje com uma presença especial do Alexandre Ruivo, que é a única pessoa viva que eu conheço que também curte Discworld aqui em Arapongas, além de mim. E hoje nós estamos aqui para fazer um breve review a respeito destes livros, A Cor da Magia e A Luz Fantástica, que são os primeiros livros publicados da série Discworld. O Ale acabou de ler eles recentemente, por isso que eu chamei ele para me ajudar, porque eu li eles uma vez só, já faz uns 6 anos, que foi quando eu conheci a série, então não lembro de praticamente nada. Tá? Então não teria como fazer um review sem a ajuda dele, ok? Pode falar. Você deveria ter lido também. Mas tudo bem, eu acredito que você lembre de algumas coisas. O que eu lembro mais é do filme, porque o filme eu sempre assisto, tá? Pelo menos o filme é fiel. Tirando aquela moça na frente da Universidade Invisível. Sim. Fica aí, grande mistério. Quem pode desvendar o mistério da moça descendo na frente da Universidade Invisível no filme? Comenta aqui embaixo que você sabe quem que é aquela moça. Enfim, como nós dissemos, estes livros são os que iniciam a série Discworld e eles contam a história do mago Rincewind. Mago entre aspas, né? Porque ele vai vir a ser um mago quando acabar esses 2 livros aí. mais ou menos. Não chegar na medida do possível. Não é uma coisa assim que você diga, minha nossa, mas que mago poderoso que ele vira, né? O grande lance é que ele até poderia ter vindo a ser um mago antes, mas a burrice dele quando jovem de fazer ele levar a mão lá no livro. Quem é que não se identifica com isso, né? A burrice de quando jovem. Vamos brincar verdade é desafio. Desafio. Ela lá naquela bomba nuclear vai dar nada, não, relaxa. O maluco aparece com 4 braços. Coisa básica. O Rincewind foi mais ou menos isso, só que ele acabou aprendendo uma magia muito boa, que ele não tinha controle, e não conseguia entrar mais nenhuma outra magia na cabeça dele, porque as magias fugiam quando via aquela magia do 8º. Estes livros, eles contam a história do primeiro turista do Discworld, que é o Duas Flor. Ele é um agente de seguros do continente Contrapeso que vai visitar Ankh-Morpork para olhar para ela. Basicamente isso mesmo. E aí, nessa viagem, ele conhece o Rincewind, que nessa altura não é lá, não tá mais na Universidade Invisível, né? Não por escolha própria. Exatamente. Que após quantos anos são? Acho que não chega a 40. O Rincewind, ele fica interessado na bagagem do Duas Flor. Não vão pensar besteira, que não são bagagem de verdade, ok? E especialmente no conteúdo dessa bagagem, que são várias moedas de ouro puro, muito ouro, Inxalá. Mas além disso também, a própria bagagem chamou muita atenção. É feita de uma madeira, você lembra o nome da madeira? Esse eu lembro, Madeira Sábia de Pereira. Essa madeira aqui até... Eu lembro porque é um sobrenome bem comum aqui no Brasil, né, Pereira. Voltando ao assunto.
O baú, a bagagem, ela segue o seu dono, ela é fiel ao seu dono. E ela é rara, muito rara até. São poucos magos que usam varinhas com essa madeira. Então ele cresce os olhos mesmo. Basicamente o que acontece no Brasil quando a gente está com alguma coisa valiosa ainda pela rua também, né? Os bruxos e os magos sempre crescem os olhos. O Rincewind tenta enganar o Duas Flor, tá? Só que ele não esperava que o patrício de Ankh-Morpork fosse, digamos assim, fosse aliado do imperador do continente Contrapeso. E aí o patrício ordena que o Rincewind sirva de guia para o Duas Flor para que nada de ruim aconteça com ele. Na verdade o Rincewind já tinha aceitado ser o guia, né, dele, mas aí ele tentou fugir com as moedas, como vocês imaginam, não deu certo. E o patrício deu duas opções para ele, duas portas. Em uma ele seguia o que estava falando e servia de guia, e fazia ele ter a melhor experiência que ele pudesse em Ankh-Morpork, ou ele ia pra outra porta, que eu não sei onde dava, porque era muito fundo mesmo. Eu acho que esse você confundiu com outro filme, não foi não? Não. Tem no livro também? Outra Nossa, é verdade. Bora! Rincewind, como ele não tem tanta escolha assim, né? Então ele acaba aceitando ser guia do Duas Flor. E aí começam a acontecer altas confusões, que culminam com Ankh-Morpork sendo quase destruída no incêndio. Uma pequena disputa de guildas. Coisa básica, coisa simples, coisa corriqueira em Ankh-Morpork. Isso faz com que o Rincewind e o Duas Flor fujam da cidade. Eles passam por vários perigos, várias aventuras, vários perrengues, né? Principalmente o Rincewind, porque o Duas Flor não tem noção do perigo, realmente. Não. O Duas Flor é um personagem bastante... Eu gosto dele, cara. Eu acho que ele é um personagem bastante identificável comigo, assim. Ele me lembra o Luffy do One Piece no jeito dele de ser. Sim, também. Nessas idas e vindas, os dois vão passar por praticamente todo o continente principal do disco. Eles passam pela Willenberg, passam pelo templo de Bel-Shamaroth, que é uma criação, uma espécie de aranha gigante demoníaca da quinta dimensão, e que tem uma grande semelhança com Cthulhu, do Lovecraft. E eles acabam indo parar no reino de Krul, que fica na borda do disco, onde eles são resgatados e preparados para ser sacrificados. Sim, porque alguém precisava ir numa expedição para descobrir o sexo da Grande Atuin. Uma questão bastante importante. Muito importante. Afinal, alguns anos atrás eles tinham descoberto que eles viviam realmente numa tartaruga que tinha 4 elefantes nas costas, carregando um disco. Então, mais importante até do que isso era ir mais além e descobrir o sexo da tartaruga. Você zoa, mas isso é importante mesmo. É mesmo? Não, eu acredito que seja. É mesmo. Porque faz toda a diferença pra eles se ela fosse acasalar. Até porque eles estão nas costas. Imagina se fosse fêmea. Não teria muito que os humanos pudessem fazer, a não ser criar ó Deus da fornicação. Acha que ele existe, não existe? Possivelmente. Bom, Dogs, por favor. Obrigado. Eles acabam caindo pra fora do disco, o que não é uma coisa muito corriqueira, na verdade. Realmente. E enquanto isso, as pessoas no disco percebem que tem alguma coisa estranha acontecendo nos céus. Uma grande estrela vermelha que parece se aproximar cada vez mais da Grande Atuin. Os magos são desesperados. Então... Porque o que os magos fazem de melhor é comer e ficar desesperados. Só que eles não sabem o que fazer. Enquanto isso, na Universidade Invisível, está havendo uma troca de diretoria. Como foi dito no começo, o Rincewind possui um dos 8 grandes feitiços no seu cérebro. E é esse feitiço, aliado à Dama, né, que faz com que ele consiga escapar da morte de maneiras simplesmente inacreditáveis. Pra mim, na minha
opinião, são as melhores partes do livro, são essas experiências de quase morte no início. Sim. Ou as experiências de quase Bruce Wayne no morte. É. De alguma forma, esse feitiço que ele tem na cabeça faz com que eles voltem pro disco e eles podem continuar suas aventuras. Eles se encontram o Corran, o Bárbaro. O verdadeiro, porque no começo ele apresenta um falso pro Duas Flor. E também uma jovem que seria sacrificada pelos druidas, mas que eles acabam salvando, embora um pouco contra a vontade dela. A pessoa se prepara toda uma vida para ser sacrificada, e aí você vai lá e tira isso dela. É triste. Eles conseguem voltar para Ankh-Morpork, só que o que eles não esperavam é o que eles encontram lá. Uma multidão completamente enlouquecida pela Estrela Vermelha, que quer matar os magos e acabar com toda a magia do mundo, porque eles pensam que ela é responsável por aquilo. O que acontece é que os 8 feitiços que foram deixados pelo criador do Discworld, eles precisam ser ditos juntos por um mago na noite do solstício, para que o mundo seja salvo. E o vilão do livro, que é como é o nome dele mesmo? Trimon. Ele quer fazer esse ritual para conseguir poder. Só que para isso, ele tem que arrancar o feitiço que está na cabeça do Rincewind. E para arrancar o feitiço da cabeça do Rincewind, ele tem que arrancar a cabeça do Rincewind junto. Basicamente. No fim, eles chegam em Ankh-Morpork, e o Duas Flor, como é um personagem bastante bravo, bastante heróico, bastante idiota, ele quer dar uma de herói, né? E ele vai sozinho enfrentar o novo Arquichanceler, né? O Trimon. O Rincewind, como ele está preso, né, pelo juramento que ele fez com o Patrício, então ele acaba indo atrás para tentar salvar o Duas Flor. O bibliotecário é transformado. Ah, sim. O bibliotecário é transformado em macaco. Macaco? Perdão. Eu não quis dizer a palavra com M. Ele é transformado num orangotango. E ele também ajuda o Rincewind da maneira que ele pode. Com altas macacadas. Você também é um macaco. Que incrível, cara! Nossa, cara, tô empolgado. Tá. Bom, o Rincewind de alguma forma consegue vencer o Trimon, novamente por causa da dama, e ele acaba sendo a única pessoa capaz de dizer os 8 feitiços, né, no solstício lá para salvar o mundo. E o que acontece nessa parte a gente não vai falar porque seria spoiler demais. Embora esses sejam os primeiros livros da série, eles não são exatamente os ideais para quem está começando a ler agora, porque a história é um pouco complexa e o estilo do Pratchett não está totalmente refinado ainda. Então a pessoa, se nunca tiver lido nada dele antes, pode ficar um pouco assustada, talvez um pouco perdida ali, né? Você vai se sentir perdido ao decorrer de todos os livros do Terry Pratchett. Sim. Mas especialmente nesses dois, se você começar deles, Turista, Contrapeso, Guilda dos Ladrões, você vai ficar totalmente perdido. Mas se você já conhece a série, se já leu outros livros, né, eles são muito bons. São totalmente recomendados. E uma coisa interessante é que eles são um dos poucos exemplos na série de 2 livros que são uma sequência direta um do outro, né? Então você tem que ler eles na ordem, porque senão você vai ficar mais perdido ainda. A maioria dos livros da série é independente, né? Ou então são sequências indiretas de outros, mas esses aqui, até por serem os 2 primeiros, eu acho, né? Ele não sabia como que ia funcionar as coisas ainda. Então, são sequência direta. A Cor da Magia e logo em seguida a Luz Fantástica, imediatamente depois. Infelizmente, eles não são mais publicados no Brasil. Sem fazer isso.
Mas se você tiver um pouco de sorte, se você tiver um pouco de sorte, você pode talvez encontrá-los em sebos ou então em lojas virtuais, né? Usados, obviamente. Não tenho certeza se você vai encontrar uns usados, porque acho que quem tem... Não, esses aqui até que são fáceis, relativamente. Tem alguns que são mais difíceis de achar. De 0 a 10, Ale, que nota você dá pra eles? Eu sou suspeito que... Você suspeita de quê? O que você fez? Não Não, fui eu, certamente não fui eu não tava lá naquela escada. Não Que fui escada? Esse é outro. Voltando ao assunto. Eu não tenho como dar menos que 10, porque eu não conheço tantos livros quanto você. Pra mim, qualquer um dos livros do Terry Pratchett vai ser sempre nota 10. É meio injusto eu pensar nisso ou eu votar. Eu sou muito suspeito pra falar. Ah, esses fanboys, viu? Fala você então, de 0 a 10, que nota que você dá? Eu dou 7. 7? Por que então, nosso crítico? Foi o que eu quero. Pode ir lá denunciar, né? Não, eu dou 7 porque tem algumas coisas que são um pouco mal explicadas aqui, tem algumas coisas que ficam um pouco confusas, né? Mesmo se você conhece um pouco do disco. Eu acho que o Rincewind acreditaria em dragões depois de ter visto um dragão. Sim. Ou não. Mas são excelentes livros. Recomendação para todo mundo que conhece a série. Mais alguma coisa para falar? Porque o tempo tá acabando? Eu não. Ok. Eu vou encerrar isso aqui, cala a boca. Então, chegamos a mais um fim, é bom, né? Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui com você, galera. Dá um like, compartilha e se inscreve. Não, tô brincando. Pode O que ele o seu. disse. Curta também a página do Discord Brasil no Facebook. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Entra no nosso grupo também, ok? E fica ligado no canal porque vão ver mais vídeos a respeito dessa série, beleza? E eu não estarei aqui para estragar os vídeos dele. Ah, você estará. Você vai estragar muitos vídeos meus ainda. Não se eu puder me evitar. A gente se vê na próxima e... Nem todos nos vemos. Posso?